Olá, bom dia! Estão prontos para mais uma jornada? Nossa jornada épica está chegando no 11º dia e hoje a história é de Jefter, o próximo, o homem que atendeu o chamado do capítulo 10. Nós estamos nos aproximando do fim, já estou com frio na barriga desse finalzinho, mas nós temos muito caminho pela frente. Quero te convidar de novo a prestar atenção nessa história, é uma história muito emocionante e tem final já nesse capítulo. Já quero logo te dar esse spoilerzinho. Mas vamos lá, vamos ler esse capítulo e aprender o que com a vida de Jefter, com a sua história e com o seu posicionamento. Vamos lá? Capítulo 11 de Juízes. Era Jefter, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefter. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e os quais, quando já grandes, expulsaram Jefter e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefter fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos ajuntaram com ele e com ele andavam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefter na terra de Tobi. E disse a Jefter: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefter disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vinde a mim quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefter: Por isso mesmo tornamos a ti, pois vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefter perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e se mo der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefter: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefter foi com os anciãos de Gileade e o povo e o pôs sobre cabeça e chefe sobre si. Jefter proferiu todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefter mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti que vieste a pelejar contra a minha terra? Respondeu os filhos de Amon aos mensageiros de Jefter: É porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restituí-ma agora pacificamente. Porém Jefter tornou a enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Assim diz Jefter: Israel não tomou a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edonitas, dizendo: Rogo-te, peço que deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edonitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não quis atender, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edonitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além do Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deste. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: Deixa-nos, peço-te, passar pela sua terra, até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu, e Israel desapossou os amorreus da terra que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel.
E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, considera como tua possessão? Assim, possuímos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão longe de Hermon, porque vós, amonitas, não os recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem de Jefté, lhe enviara. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando por Gileade e Manassés, passou até Mispa e Gileade, de Mispa e Gileade passou contra os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté se encontrou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este o derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante de todos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, em sua casa, saiu-lhe a sua filha ao encontro, com adufes e com danças, e era filha única. Não tinha ele outro filho, nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste um voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelo monte e chore a minha virgindade com as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou por sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela a seu pai, qual lhe fez segundo o voto que lhe foi proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume de Israel, as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Que história, né? Que história de confiança, que história de comum, né? É uma história comum no que diz respeito a de onde você é e quem você é. Né? A história começa dizendo que Jefté, ele era um homem valente. Então, quem ele era? Ele era um homem valente. E da onde ele vinha? Ele era filho de uma prostituta. Foi expulso da sua casa. Ele foi rejeitado. Mas ele era um homem valente. E uma qualidade que a gente precisa ter nos dias de hoje é a valentia. Não a violência pela violência, mas a valentia. Ser valente para ser honesto, ser valente para andar nos princípios de Deus, ser valente para ser quem nós somos. Não abaixar a cabeça por qualquer situação, mas sermos uma pessoa valente na nossa identidade. Outra lição que eu pego nesse texto gigantesco é que Jefté, mesmo sendo filho de uma prostituta, ele sabia a história de Israel. Você vê que no texto ele conta para o rei toda a trajetória, todo o caminho que o povo de Israel fez
naquele deserto, durante aqueles 40 anos. Então ele conhecia a sua história, ele não só sabia quem ele era o pai dele, ele sabia toda a história. Então ele foi criado, ele foi educado como um filho comum. Ele não tinha, embora os irmãos dele colocaram sobre ele essa marca de filho de outra mulher, mas ele sabia que ele era filho de Gileade, um valente também de Israel. Outra história de confiança, outro ponto que eu pensei nesse texto que me fez apertar o coração é a confiança, porque ele tinha um desejo de se tornar, ser o cabeça de Israel, de ser aquele de dizer para os seus irmãos e para o seu passado: olha, Deus colocou sobre mim, me deu os inimigos, Deus é comigo. E ele falou para Deus: Deus, a pessoa que passar na minha porta, essa pessoa vai ser do Senhor, eu vou fazer isso, eu vou colocar, a pessoa vai ser do Senhor. E é uma coisa engraçada, né? Como é que um pai esquece que o filho está em casa? Né? Ele fez uma pessoa, de repente, tinha muitas pessoas na casa dele, mas ele não imaginou que seria sua única filha a sair pela porta. Então ele confiou ao Senhor a sua vida, a sua história, e foi para a guerra. Quando ele voltou e viu a sua filha teve que ter um ato de confiança em Deus, em saber de que Deus fez aquilo para o pai dela, e a palavra dela é que hoje Deus vingou você dos seus inimigos, né? Te levantou, então pode fazer comigo o que você pretendia. E depois ela fala: deixa eu chorar minha virgindade, porque ela era uma menina e ela não iria casar mais. Foi o que o texto está dizendo, que ela não casaria mais. Não disse que ela foi morta, mas disse que ela não casou mais. E ela foi então chorar, se lamentar por não poder casar, por não ter filhos, por parar sua vida naquele tempo. Mas ela confiou tanto no seu pai que ela disse: pode fazer comigo segundo o seu voto. Então, que nessa manhã a gente tenha valentia e confiança. Confiança no nosso Deus. E que a valentia do Senhor, né? Que essa força que vem do Senhor, essa força que a gente vê no livro de Juízes, venha saltar no nosso coração. E que venhamos ter pessoas que tenham valentia na vida, que tenha garra, que tenha força. E que consigamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Como foi Jefté, ele venceu, ele se posicionou e ele agiu da maneira correta. Ele não voltou atrás, mesmo não podendo ser avô, não podendo levar sua filha para o altar, mas como ele falou: o voto que eu fiz ao Senhor, eu não vou voltar atrás. Então vamos confiar no Senhor dessa mesma forma, com essa mesma valentia, com essa mesma garra. Ok? Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e de estar conosco amanhã para a gente aprender um pouco mais do Senhor nesse livro de Juízes, ok? Foi um prazer estar com você e tem sido uma delícia poder participar dessa jornada épica com vocês, ok?